Olá, quarto ano, bom dia. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos hoje da aula de Geografia, estudando aí o capítulo 5. Nós vamos começar o capítulo 5, vendo um pouquinho mais sobre o tema que nós estamos estudando, que é sobre o trabalho, tá bom? Então, nós estamos lá na página 109. Se você quiser, você pode abrir o seu livro, que vai ser muito bom. A gente vai fazer algumas leituras lá para poder acompanhar. Então, página 109, Profissionais, Emprego e Desemprego, capítulo 5. Nós temos visto que o trabalho, ele é fundamental para o ser humano. É através do trabalho que as pessoas obtêm o sustento próprio e sustento para sua família. Ele se torna essencial. Porém, nem todas as pessoas conseguem um trabalho digno, conseguem um bom trabalho. E nós vemos aqui que a Declaração dos Direitos Humanos, no seu artigo 23º, diz que todo ser humano tem o direito ao trabalho em condições justas. Mas nós sabemos que, na realidade, não é bem assim que acontece. Esse aqui que vocês estão vendo, turma, é o Direito do Trabalhador de A a Z. É um livro onde tem os direitos de todos os trabalhadores, tá certo? Esse direito dos trabalhadores é importante que o trabalhador conheça para poder saber se ele está recebendo, se ele está trabalhando de acordo com tudo aquilo que ele tem direito ou não. Alguns estão falando que o som não está legal, né? Página 109. Se o som não estiver legal, depois você assiste lá na gravação no YouTube, tá bom? Turma, ter um trabalho é o direito de todo cidadão. Mas que tipo de trabalho? Vamos ver que tipo de trabalho? Eu tenho aqui um videozinho bem rapidinho. Eu quero que vocês prestem atenção. É bem rapidinho. Que página? Trabalhar com carteira assinada. Página 109. Decente é trabalhar com carteira assinada. Decente é trabalhar com carteira assinada. Decente é respeitar a jornada, a saúde e a segurança no trabalho. Decente é trabalhar com proteção social. Decente é dizer não ao trabalho infantil e ao análogo ao escravo. Decente é trabalhar com remuneração adequada. Decente é o trabalho com diálogo social, liberdade e sem discriminação. E gente decente respeita o trabalho decente. Viram aqui que esse é o trabalho decente. É uma campanha do Ministério do Trabalho em parceria com a OIT. Nós vamos ver aqui o que é a OIT. Antes disso, eu quero dizer que nem todos conseguem encontrar um trabalho decente. Nós vimos aí no vídeo que trabalho decente é o quê, turma? Eu só quero falar uma coisa sobre isso. As crianças podem começar a trabalhar nos 14 14 anos, aí vai trabalhando, tipo isso. Com quantos anos as crianças podem trabalhar? Com 14? Olha, com 14 anos pode trabalhar como aprendiz. Não é uma carga horária completa, porque com 14 anos o adolescente ele está ainda em fase de desenvolvimento e ele ainda tem a prioridade dos estudos. Então, se ele trabalhar em tempo integral, ele não vai poder estudar como deveria. Então, é um trabalho como aprendiz. A partir dos 14, 16 anos, pode fazer um trabalho como aprendiz. Aí tem uma regulamentação. E a partir dos 18? A partir dos 18 já é considerado, né, apto para o trabalho. Tia, Profissional mesmo. tia, mas com, tipo, eu posso vender, tipo, um chaveirinho, assim, umas coisas assim. Não pode, tipo, ficar trabalhando muito, mas eu posso, né? A questão é que procura se combater, que nós vimos aí no vídeo com relação a trabalho decente, a dizer não para o trabalho infantil, exploração infantil, é como aqui a gente está vendo, é um trabalho forçado, é um trabalho exaustivo, é um trabalho que obriga a criança a produzir para sustentar a própria família. Então, isso são situações que devem ser evitadas, porque prejudica o desenvolvimento. É claro que uma atividade ou outra, de livre e espontânea vontade, e que não atrapalhe o desenvolvimento da criança, aí está sob a responsabilidade dos pais. Mas o que nós devemos combater é o trabalho que vai explorar a capacidade da criança, e principalmente atrapalhar o seu desenvolvimento. Existem muitos lugares que existe trabalho forçado, praticamente escravo de crianças, para obtenção de lucro de outras partes.
Então, é esse tipo de trabalho que nós devemos ter atenção, porque se nós não tivermos atenção a esse tipo de trabalho, muitas crianças vão perder a sua infância, como isso já aconteceu muitas vezes. Aqui, nós vemos que trabalho decente não é, por exemplo, trabalho forçado. Não pode se fazer trabalho forçado, que é forçar uma pessoa a trabalhar sem a vontade dela, como no caso da escravidão, que nós já estudamos um pouco sobre a escravidão. A jornada exaustiva, que ultrapassa os limites definidos em lei. Então, para cada atividade, tem uma quantidade certa de hora para trabalhar. Essa quantidade, ela é baseada na atividade que é feita, porque tem atividades que são mais desgastantes que outras. Então, por exemplo, na área de saúde, normalmente se faz plantão de 12 horas por 36. Então, trabalha 12 horas num dia e folga um dia e meio. Então, cada área de trabalho tem uma regulamentação própria com relação à quantidade de horas. Então, é muito importante que vocês desde já conheçam essas informações para poder fazer as escolhas e observar. Pode falar, Pedro. Teve um dia, né, que eu vi um vídeo que um menino, acho que ele tinha uns 10 anos. Ele estava no sinal e vendia bala. Eu acho que ele tinha umas 102 balas. Um cara chegou e falou assim: se eu comprar todas as suas balas, você vai para casa? Aí o cara comprou as balas todas. Aí teve uma hora que deu dinheiro. Aí o cara que comprou todas as balas falou assim: toma aqui essas balas para você ganhar mais ainda. E cada bala era R$1. Então, o ideal é que a criança ela tenha um ambiente de proteção, né? Então, são situações da desigualdade social que acabam levando a situações como essa. Mas o ideal é que a criança ela tenha um ambiente onde ela é protegida, onde as necessidades dela são atendidas e que ela possa, nesse ambiente, se desenvolver. Porque a criança ela é um ser humano em desenvolvimento. Ela está se desenvolvendo fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e por isso que é importante que ela tenha essa oportunidade. Agora, quando a criança ela precisa trabalhar para sustentar, por exemplo, a casa, não é o ideal, porque ela não tem o tempo do seu desenvolvimento emocional, intelectual, o estudo fica em segundo plano, ela não tem o tempo de ter atividades comuns, como de uma criança, que é a brincadeira. A brincadeira ela não é só algo para divertir, mas ela é algo onde a criança aprende muitas coisas para a sua própria vida. Então, o ambiente ideal para a criança é onde as necessidades dela são providas. Ela não precisa se preocupar com a comida, então, algo dessa maneira. Então, isso é muito importante. A desigualdade social leva a situações como essa, Pedro, e são situações preocupantes, que os governos e a toda a sociedade devem se unir para evitar, para que as crianças possam ter um bom ambiente de crescimento, como cada um de vocês, por exemplo, tem hoje na casa de vocês, tá certo? Devido a essa questão de nem todas as pessoas terem um trabalho considerado decente, como nós vimos no vídeo, foi criada em 1919 a Organização Internacional do Trabalho. Ela é uma agência da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Ela é constituída da participação de representantes de governos, empregadores e trabalhadores de 186 países. E esses países membros, eles devem garantir que os trabalhadores e empregados trabalhem satisfeitos e com salário justo, eliminar toda forma de trabalho forçado ou trabalho escravo. O que é trabalho escravo, turma? É a pessoa que trabalha e não recebe nada em troca, ou apenas, muitas vezes, ela trabalha em troca só do alimento e de um local para ficar. Então, isso é um tipo de trabalho escravo. Pode falar, Luiz. Hoje o trabalho escravo é quando a pessoa é forçada a trabalhar e também ela trabalha e não recebe nada? Isso, exatamente. E também, tia, mas os escravos, os senhores dos escravos têm o direito de maltratar os escravos? A escravidão, ela já é considerada algo errado, né, Jamila? Então, o senhor dos escravos já é essa atividade já é uma atividade ilícita, é uma atividade ilegal. E maltratar, com certeza, ainda está totalmente fora de cogitação. Nós vimos naquele videozinho que todo funcionário, todo trabalhador tem direito a ser bem tratado, a ter liberdade de expressão. Então, imagina só, ser maltratado, nem o que recebe deve ser maltratado, muito menos aquele que trabalha obrigado, que é algo que é ilegal, né? O trabalho escravo é ilegal.
Bom, a OIT, ela deve ter também esse objetivo de impedir o trabalho de crianças, promovendo que as crianças tenham um bom ambiente para o seu desenvolvimento, combater diferentes formas de discriminação a qualquer trabalhador. Então, é uma organização que busca uma qualidade para o trabalhador. Turma, sobre essa questão do trabalho escravo, nós conhecemos a escravidão dos africanos, né? A escravidão dos indígenas na história do nosso país, que é um capítulo muito ruim da história, mas será que hoje ainda existe trabalho escravo? Vamos ver um pouco sobre isso? Quero mostrar para vocês também a respeito desse trabalho escravo. Quando falamos em trabalho escravo, logo imaginamos que isso é coisa do passado. Mas você sabia que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, atualmente há cerca de 21 milhões de pessoas submetidas a condições de trabalho escravo contemporâneo no mundo todo? No Brasil, o trabalho escravo contemporâneo está presente em atividades como a pecuária, produção de carvão, cultivo de cana-de-açúcar, indústria têxtil e construção civil. Entre 1995 e 2013, mais de 47 mil pessoas foram resgatadas da escravidão em todas as regiões do país. E como uma pessoa se torna um trabalhador escravo? Imagine alguém sem acesso à terra, com poucos recursos e uma família para sustentar. Provavelmente, ela buscará melhores condições de vida, um emprego digno e um salário decente. E é de pessoas nessa situação que os gatos costumam se aproveitar. Os gatos são responsáveis por aliciar trabalhadores com falsas propostas de emprego. Em geral, essas pessoas precisam tanto trabalhar que acabam acreditando nessas propostas e aceitam o emprego oferecido. Muitas vezes, para chegar ao local de trabalho, que pode ser na zona rural ou urbana, o trabalhador já assumiu sua primeira dívida com o empregador, o valor da passagem. E chegando ao seu destino, o trabalhador logo percebe que as condições de trabalho são muito diferentes das prometidas pelo gato. São de trabalho escravo. Mas quais são as condições enfrentadas por um trabalhador escravo? Ele costuma viver em alojamento precário, com alimentação inadequada, sem água potável e sem assistência médica. Além disso, enfrenta jornadas de trabalho exaustivas e até maus tratos e violência física. Por que o trabalhador não vai embora ao perceber que caiu em uma enrascada? Porque muitas vezes o patrão retém seus documentos e cobra dívidas absurdas e ilegais, como gastos com a viagem de sua terra natal, alimentação e até ferramentas de trabalho. O valor da dívida cresce a cada dia e é descontado de seu baixo salário. Com isso, ele fica sem dinheiro para deixar o emprego e voltar para casa. Em alguns casos, o trabalhador consegue fugir da situação de exploração, mesmo colocando sua vida em risco, e denunciar sua situação a órgãos do governo ou associações e sindicatos. Quando a denúncia é feita, órgãos competentes resgatam os trabalhadores escravizados. Uma vez livre, o trabalhador recebe o pagamento dos seus direitos. O empregador deve pagar multas e indenizações por ter usado o trabalho escravo em sua propriedade e pode ser até preso. Enquanto isso, o trabalhador retorna à sua cidade natal, onde encontra a mesma situação que o fez sair em busca de emprego. Como podemos romper com o ciclo do trabalho escravo? Esse problema deve ser combatido por meio de várias ações conjuntas e que contemplem 3 frentes: a prevenção, a assistência à vítima e repressão ao crime. O trabalho escravo é um problema que afeta pessoas em todos os estados do país. Para combatê-lo, é preciso entender que ele não acontece somente em lugares isolados e remotos. Para erradicar essa violação dos direitos humanos, Estado e sociedade devem atuar juntos para eliminar essa prática vergonhosa que ainda assola o nosso país. Para denunciar casos de trabalho escravo, acesse http:/portal.mte.gov.br/postos ou www.mpt.gov.br ou ligue para 158. Para saber mais sobre projetos de prevenção, acesse www.escravonempensar.org.br. Essa situação, não é? Sim. Muito O cara desenha O cara muito. desenha muito bem. Ele desenha. Não, é animação. Ô, turma, então o que nós vimos aí é que muitas vezes a situação da desigualdade social, a pessoa ela está com tanta necessidade que ela aceita até mesmo uma situação desumana de trabalho, né?
E nós precisamos combater isso de várias maneiras. Uma delas é denunciando se isso está acontecendo, a outra é ajudando a promover uma sociedade mais justa e com igualdade, promovendo essas informações. Então, isso que nós estamos estudando aqui é muito importante e é um assunto atual que acontece ainda hoje no nosso país. E não só no nosso país, mas em muitos lugares do mundo também, viu? Então, a China, a Índia e outros lugares do mundo, há muito trabalho escravo ainda acontecendo. Então, nós precisamos ficar atentos. E por isso é tão importante vocês estudarem, se dedicarem nessa fase que vocês podem se dedicar, para que vocês possam ter condições boas de trabalho no futuro. Muito bem. Vamos aí comigo na página 109? Lê para mim, por favor, Luiz Fernando, o Você Sabia? O primeiro parágrafo. Que página? 109. 109? Aqui, eu já tô. É para eu ler? Isso. Profissões, emprego e desemprego. O trabalho é... Você vai ler o Você Sabia, tá bom? Oi? O Você Sabia, o quadro Você Sabia? Você sabia? Em 1919 foi criada a Organização Internacional do Trabalho, entre parênteses, OIT, com o objetivo de lutar por um trabalho respeitoso, com melhores condições e reduzir a pobreza do mundo inteiro. Ela é uma agência da Organização das Nações Unidas, ONU, e conta com a participação de representantes do governos, empregadores e trabalhadores, de 186 países. A OIT está sediada em Genebra, na Suíça, e possui escritórios em várias capitais brasileiras. Continua para mim, Jamila, por favor. A OIT está sediada em Genebra, na Suíça, e possui escritórios em várias capitais brasileiras. Os países membros da OIT devem garantir que trabalhadores e empregadores trabalhem satisfeitos e com salário justo, eliminar toda forma de trabalho forçado e escravo, impedir o trabalho de crianças, combater diferentes formas de discriminação a qualquer trabalhador. Muito bem. Com base nessa página 109, vocês vão responder o Trocando Ideias. Aí vocês vão responder no caderno, tá bom? O Trocando Ideias, que é a respeito dessas informações. As atividades da página 110 também são ligadas a tudo que nós falamos até agora. Nós vamos agora dar continuidade. Desculpa. Nós vamos dar continuidade na página 111. É ativo ou inativo? Muito bem. Lê para mim, por favor, Liz, o primeiro parágrafo da página 111. É ativo ou inativo? As famílias, em geral, podem ser compostas por crianças, jovens, adultos e idosos. Desses, alguns são trabalhadores remunerados ou não, outros já trabalham ao longo da vida e há aqueles que ainda não têm idade para trabalhar. Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, classifica todos os cidadãos brasileiros em 2 grupos. Muito bem. Vamos ver quais são esses grupos? Olha aqui na tela. Deixa eu ler. A população ela pode ser classificada como ativa ou como inativa. A população inativa é qual população? Lê para mim, Pedro. Inativa. Eu sei o que é. É o conjunto de indivíduos que não exercem uma profissão remunerada, como as crianças e estudantes, os reformados, os inválidos, as domésticas e todos aqueles que vivem remediando não do trabalho. Isso. Aqui são as pessoas que não trabalham ainda ou que são incapazes de exercer uma função remunerada, como algum portador de deficiências de saúde, como está no livro, que os incapacite de trabalhar plenamente.
A população inativa, ela é formada por pessoas aí que estão fora da idade de trabalho. A idade considerada de trabalho é de 16 a 65 anos, turma. Então, Tia, dê um corte aí para mim. a idade de trabalho, ela é dos 16 aos 65 anos. Quem estiver fora dessa idade de trabalho é considerado uma população inativa. Então, por exemplo, aí na sua casa, quantas pessoas moram? Você vai ver quantas pessoas moram. Dessas pessoas, quantas são inativas? Quantos estão que são menores de 16 ou maior de 65 anos? Ou quantos, por exemplo, não trabalham por alguma incapacitação ou já são aposentados, mesmo que não tenham 65 anos ainda? Esses são considerados população inativa, tá certo? Eu sou inativa. A população ativa, deixa eu ver quem vai ler para mim. Lê para mim, por favor, Israel, a população ativa. Você vai ler aqui? Chega mais perto. Então. Corresponde às pessoas com potencial para trabalho, ou seja, aquelas que têm idade, condições de saúde e disposição para trabalhar. Então, são as pessoas que estão na idade de trabalhar. Agora, das pessoas que estão na idade de trabalhar, será que todas trabalham? A população ativa, ela está numa idade que é uma idade de trabalho. Ela tem condições de trabalhar. Mas será que todos estão ocupados? Não, da população ativa, nem todos estão ocupados. Daí nós temos dois grupos na população ativa, os ocupados e os desocupados. Aí na página 111, você consegue ver aí que os ocupados são os empregados, os trabalhadores por conta própria, que são autônomos, os empregadores, são os trabalhadores não remunerados, que são aqueles que fazem trabalho voluntário, igual nós conversamos na última aula também, lembra? Falamos do trabalho voluntário. Até entrevistamos, né, uma amiga aqui do trabalho voluntário, e nós temos a população desocupada. Então, nos ativos, nós temos ocupados e desocupados. Aí, na desocupada, nós temos a formação, ela é formada por pessoas que estão dispostas a trabalhar, mas não encontram trabalho para elas. Então, uma parcela da população ativa, ela está aí desocupada por não encontrar trabalho para si, né? Turma, tem um texto complementar da página 114, que é com relação a todos têm o direito ao trabalho, que nós hoje vamos até a página 114. Mas antes de ler esse texto complementar, eu quero explicar para vocês as atividades da página 112. Vai lá na página 112, por favor. O número 5, o que está escrito aí no número 5, Paulo Vitor? Número 5. Tá bom. A número 5, só um minuto. É porque meu livro sumiu. Ah, tá bom. Você está sem livro, né? Joab, lê o número 5 para a tia. Que página, tia? 112. Tá. Considere as pessoas que vivem em sua casa para preencher as tabelas a seguir. Então, essa tarefa vocês vão fazer, cada um vai fazer de acordo com as pessoas que moram na sua casa, tá certo? Então, você vai preencher essas tabelas de acordo com as pessoas que moram na sua casa. Indique o número de pessoas que fazem parte da população economicamente ativa e economicamente inativa. Bem, pelo menos você na sua casa faz parte da população inativa, que ainda não tem idade de trabalho. Ou pode ser também algum aposentado, vovô ou vovó que more junto, né? Ou alguma pessoa que tem alguma incapacidade para o trabalho. Meu avô ainda não é aposentado. Então, ele faz parte da população economicamente ativa. Vocês vão colocar a quantidade. 3 ativos e 1 inativo. Aí, depois, na letra B, da população ativa, quantos são empregados, trabalhadores autônomos, empregadores, trabalhadores não remunerados ou desocupados, ou seja, não encontrou uma vaga de trabalho. Vocês vão preencher. Um aqui, outro aqui. Entre a população... Pode falar. Economicamente ativa quer dizer que eles trabalham? Economicamente ativa, volta ali na página 111. Olha lá, a população economicamente ativa é as pessoas que podem exercer alguma atividade. Corresponde às pessoas que têm o potencial para o trabalho, aquela que tem idade, condição de saúde e disposição para trabalhar.
ela pode tanto estar ocupada ou estar desocupada no momento, mas ela é considerada população ativa. Entendeu, Ô, João? tia, já tô fazendo, tá? Ô, tia, Tá bom. Ô, turma, aí vai preencher a B e a C também com base nas pessoas que moram na sua casa. O número 6, nós vamos fazer juntos. O número 6, a gente vai reunir os dados de todos vocês que estiverem na aula no dia, e nós vamos fazer juntos. O número 7, página 113, é para você entrevistar uma pessoa da sua família que esteja trabalhando e descobrir algumas coisas aí a respeito do trabalho dela, tá bom? O 7 a 8 vocês podem fazer. Só a 6 que a gente vai fazer juntos, não é para fazer. Tá certo? ô, tia, Oi. não tem a B, aí aqui tem 2 quadros empregados, tem 2 quadros. Aham. Não, tem empregados e empregadores, Ah, tá. tá bom? E agora, para a gente finalizar, o texto complementar da, Ô, tia, da página 114. Fala, Jamila. aqui, essa F aqui aqui A7. Ah, É pra se entrevistar e escrever aqui? isso, para responder aí no livro. Texto complementar. Provavelmente minha mãe vai dizer que ela não sugere que eu siga a profissão dela, porque eu quero ter outra profissão, mas tudo bem. Pode escrever o que a pessoa falar. Vamos para o texto complementar, então? Achou o livro, Você Paulo? tá trabalhando. Ô, tia, letra B, de Show, acordo com as Paulo. pessoas da minha casa? Isso, tá. Isso, Luiz, as pessoas que moram na sua casa. Achou o livro, Paulo? Deixa eu ler, por favor. Lê o primeiro parágrafo, Pedro. Todos têm direito ao trabalho. Muitos brasileiros portadores de alguma necessidade especial relacionada à saúde estão aptos ao trabalho. Por isso, a legislação brasileira, Lei número 8.213/91, definiu que toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar algumas vagas para esses profissionais que podem colaborar com o seu trabalho para o desenvolvimento da empresa, da sua própria família, da sociedade em geral, bem como para gerar satisfação pessoal. Muito bem. Pode continuar, por favor. tia. Paulo, achou o livro? Sim. Então, pode continuar. Onde mesmo? Página Naquele texto. 114, texto complementar. Veja como isso pode acontecer. Tá bom. Contribuindo financeiramente para o pagamento das despesas familiares. Compartilhando suas experiências de vida com colegas no ambiente de trabalho, incentivando-os a superar desafios e a estabelecer novos objetivos. Continua, Lise, para a tia, por favor. Ajudando no crescimento da empresa e da economia do país, sentindo-se autorrealizado no exercício de suas atividades, pois todo ser humano tem direito ao trabalho. Legal, né? E o último parágrafo, lê, Luiz Fernando. De acordo com a Lei número 10.098-2000, as empresas e cidades devem oferecer condições de vida adequadas aos portadores de deficiência, permitindo que eles tenham autonomia e acessibilidade em ruas, calçadas, prédios, mobiliários, transportes, meios de comunicação e demais equipamentos urbanos. Muito bem. Aqui nós estamos vendo, pessoal, a respeito da necessidade e também do direito ao trabalho, que pessoas que tenham alguma condição de saúde diferenciada, elas têm direito. Então, aqui nesse texto, a gente percebe que mesmo as pessoas que têm alguma necessidade especial, elas podem contribuir muito trabalhando. Elas podem contribuir com as suas próprias... Mesmo que ela tenha uma deficiência? Sim. Tia, o número da lei é muito grande.
mesmo que elas tenham uma deficiência. Essa deficiência, ela pode incapacitar para algum tipo de atividade, mas não incapacita para outros. Então, cada tipo de deficiência tem condições de prestar um tipo de trabalho. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui no livro mesmo 2 exemplos, né, de 2 trabalhadores cadeirantes. Eles não podem, muitas vezes, fazer algum tipo de atividade relacionada à mobilidade, mas eles têm capacidade de trabalho. E essa capacidade de trabalho intelectual, ela pode ser aproveitada tanto para a própria pessoa se sentir realizada, quanto para auxiliar, né, financeiramente na família, e também, pessoal, como motivo de incentivo a outras pessoas a superarem as suas próprias dificuldades. Então, a gente tem que ter atenção também. Essa lei garante hoje que as empresas, elas forneçam vagas a pessoas que tenham necessidades especiais, para que essa parcela da população também consiga trabalho. Vamos ver aqui o videozinho? Vamos. Só deixa eu ver se está compartilhando o som. Ali e vou ver aqui. Vamos ver se está compartilhando o som. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Muito bem, aqui algumas dicas para a gente poder conviver com as diferenças. Turma, com base em tudo isso, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. As nossas atividades. Aleluia! Na página 109 a 114. O 6 não é para fazer, que a gente vai fazer junto. Tudo que for trocando ideias é para fazer no caderno, depois de ter feito o cabeçalho. Hoje é dia 15 de julho, não esquece de pôr a data, tá bom? Boas tarefas para vocês. E nós ficamos por aqui.